Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos começar aqui falando sobre equações de Maxwell, tá? Bem pessoal, as equações de Maxwell, né, no SI, no Sistema Internacional de Unidades, são essas quatro equações aqui, tá? O div de E, o div de B, o hot de E e o hot de B, tá? E é o campo elétrico, né, o campo vetorial, que depende das coordenadas espaciais x, y e z e do tempo, tá? E o campo magnético também é um campo vetorial que depende dessa quádrupla, né, de variáveis. Bem, o que nós podemos falar, né? Então, primeiramente, existem dois sistemas de unidades mais conhecidos aí para você escrever as equações de Maxwell. Um é o SI, que é esse que eu estou apresentando aqui, e o outro é o sistema de unidades gaussianas, tá? Então, eu vou escolher o SI porque, em geral, nós estamos habituados a trabalhar com o sistema de unidades internacional, mas quando para outras situações, para altas energias, para física teórica, né? Você adota em geral unidades gaussianas. E aí vai ter uma ligeira diferença, as equações de Maxwell vai entrar fatores numéricos, né, de 4 e π, né, que é o 3,14, etc., em algumas situações aqui em alguns locais. Né? E aí tem uma ligeira diferença desses dois sistemas de unidades, mas o foco aqui é discutir o sistema internacional. Bem, a primeira equação, pessoal, é o div de E igual a ρ sobre ε0, tá? Então, esse aqui é o operador nabla, tá? Em coordenadas cartesianas, ele vale I chapéu d-ρ de x mais J chapéu d-ρ de y mais K chapéu d-ρ de z. I, J e K chapéu são os versores unitários que apontam, né, são vetores unitários que apontam nos sentidos crescentes dos eixos x, y e z, tá? E esse ponto aqui significa um produto escalar, então o operador nabla, né, que é um operador diferencial vetorial, com esse ponto aqui, que é um produto escalar, é chamado de divergente. Divergente de E aí, tanto aqui quanto aqui, div de E e div de B. Aqui ele é zero e aqui esse ρ é a densidade de carga, né? A distribuição de carga do teu corpo, né? Da tua distribuição, né? Se o corpo for esférico, cilíndrico, etc., ele vai ter uma distribuição de carga nele. E esse ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, tá? Então aqui essa chamada lei de Gauss é uma forma local, né, da lei de Gauss, e significa dizer que em cada ponto do teu espaço, né, em cada ponto você pode calcular, né, você pode calcular esse divergente, né, você pode calcular aqui o campo ponto a ponto usando, por exemplo, uma dessas equações aqui, tá? Bem, essa é a lei de Gauss e basicamente se você tem, por exemplo, numa dada região local do espaço uma carga positiva, né, uma carga mais, então ela vai ter uma densidade de carga maior que zero, logo esse divergente é positivo. Então você pode entender a interpretação geométrica aqui, né, visto em aulas anteriores, que eu vou disponibilizar no link da descrição dessa aula, né, como é que você interpreta esse resultado, qual é a interpretação, digamos, física desse div de E aqui. E aí, quando a densidade de carga ela é positiva, né, esse divergente é maior que zero, e aí você vai ter linhas de campo, né, um fluxo de linhas de campo partindo de um ponto, emanando desse ponto. Então, é como se você tivesse naquele ponto do teu espaço, tivesse um fluxo de saída, ou seja, uma fonte de linhas de campo elétrico, no caso, por ρ positivo. E nós sabemos também que pode ter certos locais do espaço, pontos do espaço, em que essa densidade de carga ela é negativa, né? A carga naquele local é negativa. E aí você vai ter as linhas de campo, né? As linhas vetoriais desse campo vai estar chegando nesse ponto, convergindo para esse ponto. Então aí você tem uma interpretação desse divergente como sendo um fluxo de linhas de campo, ora saindo para ρ positivo, ora entrando naquele ponto para ρ negativo. Tá? E quando o divergente de um campo, no caso do B, ele é zero, significa dizer que
tudo que entra sai, né? Então, naquele ponto do teu espaço, né, as linhas que entram saem, né? Então, isso aqui é uma discussão bastante interessante, significa dizer que não há carga magnética no teu domínio, no teu espaço, né? Não existe, experimentalmente não foi medido ainda a carga magnética, né? Então, se você pegar um ímã, né, um ímã macroscópico, você sabe que ele sempre vai ter dois polos, um norte e um sul. O polo norte, onde as linhas de campo saem, né, desse polo, e o polo sul, onde as linhas de campo chegam. Então, todo ímã ele tem macroscopicamente dois polos. Isso é chamado de né? Porque é dois, dipolo, no caso magnético. E aí você pode quebrar esse dipolo magnético, quebrando esse ímã, na verdade, quebrando até o nível atômico, por exemplo. Se você conseguir, né? Se nós conseguíssemos fazer isso, né? A mão, né? Quebrando esse ímã macroscópico até chegar no nível atômico, você veria que mesmo lá no nível atômico, no átomo, né, você teria a formação de dois polos, né, um norte e um sul. Seria o momento de dipolo magnético. Tá? Então, essa lei aqui nos diz que não há a presença de monopolos magnéticos. Né? Sempre que você quebrar um ímã, mesmo no nível molecular, ainda vai haver dois polos lá naquela região do teu espaço. Aqui não, aqui você pode ter monopólio, existe na natureza cargas, ora positiva, ora negativa, cargas elétricas, tá? Aqui embaixo eu estou me referindo de carga magnética. Carga magnética não existe até então e carga elétrica existe. Pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser nula. No caso, quando o corpo está totalmente neutro, a quantidade de cargas positivas é identicamente, né, igual à quantidade de cargas negativas. Então, o corpo como um todo se encontra neutro. Tá? Então, essa é a interpretação do div, né, tanto para E quanto para B. Aqui a lei de Gauss local, ponto a ponto do teu espaço, nos diz que se há uma distribuição de carga naquela região, você tem como encontrar esse campo em torno daquela distribuição de cargas. Tá? Pode ser positiva, negativa ou nula. Bem, já aqui nós temos o rotacional, né? Então, o rotacional é o mesmo operador nabla que foi falado aqui, só que tem um produto vetorial. Então, o operador nabla com produto vetorial ele é chamado de rotacional. Tá? O operador nabla com um ponto, que é o produto escalar, é chamado de divergente. Então, o rotacional de E e de B, né? Nós já discutimos também em aulas anteriores a interpretação do rotacional. Então, se você tem, por exemplo, esse rotacional ele pode ser, assim como aqui pode ser positivo, negativo e nulo, aqui também, né? Só que aqui o resultado é um número e aqui o resultado é um vetor. Então esse rotacional aqui ele pode dar maior que zero, menor ou nulo. E aí qual é a interpretação desse rotacional? Significa dizer, a grosso modo, né, que se você tem um campo e calcula esse rotacional, digamos que esse rotacional tenha dado um valor zero, né? Então, quando esse rotacional é nulo, significa dizer, se você calcular o trabalho associado a um caminho, né, a um caminho fechado, né, esse trabalho no caminho fechado desse campo é um trabalho nulo. Significa dizer que o trabalho, né, na ida em um dado contorno, ele é menos o trabalho da volta. Então, a soma vai dar zero. Significa dizer que esse campo é um campo conservativo, né? Ou seja, existe a energia desse campo, ela é conservada, né? Então, associada a essa energia que é conservada, existe um campo conservativo, né? E esse campo conservativo, né, está associado a uma força conservativa, etc. E, a grosso modo, significa dizer que o trabalho no caminho fechado ele é zero, né? Ele independe, né? A energia vai independer do caminho, né? O trabalho, se você faz um caminho ou percorre um outro, quaisquer, né? Esse trabalho independe do caminho, da tua escolha, né? Da tua circulação, tá? Então, já quando esse rotacional ele der positivo, né? Você vai ter que esse campo não é mais um campo conservativo, você vai ter que
Tem várias situações que eu coloquei, né, em aulas anteriores exemplificando esse tipo de análise. No caso de fluidos, né, porque você tem lá um campo de velocidade, aqui você tem um campo elétrico, aqui você tem um campo magnético, você pode ter outras situações físicas em que é bem interessante fazer esse tipo de discussão, associar o rotacional com forças, né? Campos conservativos, se há ou não conservação de energia, se o trabalho depende do caminho, como calculá-lo, né? Qual é o melhor caminho de menor energia para você fazer esse tipo de abordagem, né? De análise. Então aqui significa dizer basicamente que essa aqui é chamada, né, a primeira lei de Gauss, lei da ausência de monopólio, e aqui a lei de Faraday-Neumann-Lenz, né? Então, se você tem aqui, né, o campo elétrico, a variação, né, temporal do campo magnético, né, no tempo gera uma espécie aí de campo elétrico aqui, a variação do campo elétrico. Então aqui você tem o campo magnético, a derivada no tempo, esse menos é devido à contribuição de Lenz, né, que se você tem aqui, por exemplo, um experimento que originou esse tipo de análise aqui, é o experimento lá de Faraday-Lenz, que você tem, né, se você tem espiras, né, se você variar no tempo o fluxo magnético, né, que é basicamente o campo furando aquela área, aquela superfície, né, aquela espira. Se o fluxo no tempo for variável, se esse fluxo for variável no tempo nessa espira, você gera uma espécie de tensão induzida e, consequentemente, uma corrente induzida, né? Então, é bem interessante esse tipo de análise aqui, né? Lá quando você faz o estudo aí com espiras, né? E aí a variação no tempo desse fluxo magnético gera uma corrente induzida, e essa corrente induzida, né, ela pode ser medida por um equipamento, por um multímetro, né, por um amperímetro, ali naquela região. Então, a variação desse campo magnético, desse fluxo magnético no tempo, gera uma corrente, tá? Essa aqui é a lei de Faraday-Neumann-Lenz. Já essa lei aqui é a lei de Ampère-Maxwell, né? Então, antes da contribuição de Ampère, a lei de Ampère-Maxwell, ela só tinha esse termo aqui, olha, em preto, né? O rotacional de B era μ0J. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. ε0 é a permissividade elétrica do meio, do vácuo também. J é a densidade de corrente, tá? Basicamente é a corrente que está passando no teu condutor, né? E aí, basicamente, então o que você tem? Essa corrente aqui, em geral, é uma que foi medida que foi proposta lá nos experimentos de Ørsted, né? O experimento de Ørsted, você tinha quando ele passava uma corrente num fio condutor e ele colocava a bússola próximo ao redor desse fio, você gerava uma deflexão na agulha da bússola. Então isso instigou Ørsted a pensar que a corrente elétrica, né, ela gera campo magnético, e esse campo magnético interage com a agulha, né, do ímã, né, o ponteiro do ímã. Do ímã não, perdão, da bússola, né? Então, esse tipo de análise, né, gerou essa equação, essa lei aqui, né, chamada de essa lei somente com esse termo aqui é a lei de Ampère. Maxwell introduziu esse termo aqui, né, o termo em vermelho, que é uma espécie de corrente de deslocamento. Então isso aqui é uma corrente estacionária, né, uma corrente que só depende aí da posição, né, não depende do tempo. E essa aqui é uma corrente que tem uma dependência temporal aqui, que vamos já discutir por que ela é tão relevante, tá? Mas aqui é a lei de Ampère-Maxwell, né? Aqui a sua contribuição aqui é tudo localmente. Aqui são as equações de Maxwell ponto a ponto do teu espaço, tá certo? Bem, continuando, falamos aí da interpretação do div, do Hot, das unidades, né? Aqui o que é interessante notar com esse tipo das equações, as 4 equações de Maxwell, né, que descrevem todo o eletromagnetismo, todas para o vácuo, aqui no caso o meio é o vácuo. O que é interessante notar é o seguinte, que a lei de Faraday, por exemplo, diz que a variação no tempo
né, a variação no tempo aqui desse campo magnético, isso gera, né, produz um campo elétrico. Consequentemente, esse termo, né, introduzido por Ampère, né, ou perdão, por Maxwell, ele diz o contrário, né, que em vez da variação do campo magnético no tempo gerar campo elétrico, você tem que a variação do campo elétrico no tempo gera uma espécie de campo magnético, né, uma corrente de deslocamento, isso aqui, né, um J, né. Isso aqui é o J estacionário, que é um J mais que depende do tempo, uma parte temporal, tá? E bem, e aí, pessoal, nós podemos calcular aqui a partir dessas 4 equações, né, localmente no teu espaço, você pode calcular globalmente numa certa região do teu espaço, num certo volume, numa certa área do teu espaço, como é que fica essas 4 equações aqui, né? Para isso você precisa usar o chamado teorema da divergência, né, ou teorema de Gauss, que diz que uma integral no volume, né, o div de f de um campo vetorial dv é igual a uma integral fechada naquela área, né, que delimita esse volume, né, f escalar ds. Né? Então isso aqui é o fluxo, está associado com a divergência, né? O fluxo de um campo vetorial associado com a sua divergência. Tá? Então essa interpretação que eu tinha dado aqui vem dessa definição aqui do teorema de Gauss ou da divergência. Já o teorema de Stokes, né, que é o teorema do rotacional, nos diz que o rotacional, numa dada superfície, né, o produto escalar com um elemento de área aqui, ds, né, isso é igual a uma integral fechada, né, de f escalar dl, é uma espécie de trabalho, né, trabalho associado àquele campo, né, que você está estudando. Então, o trabalho, se o rotacional for nulo, por exemplo, o trabalho no caminho fechado é zero. Então, o cálculo da energia independe do caminho, né? Se você toma um caminho ou outro, o trabalho é o mesmo, a energia é a mesma, o campo é um campo conservativo, a energia é conservada e assim por diante. Tá? Então, você pode obter, partindo do divergente aqui, as equações globais dessas, tanto da lei de Gauss quanto da ausência de monopolo, usando o teorema da divergência aqui. Já o rotacional, né, essas duas equações locais, você pode obter as mesmas equações globalmente, né, ou vai aparecer integrais aqui, tá certo? E essas integrais você pode usar aqui no rotacional, no caso, o teorema de Stokes, tá? Para fazer esse tipo de análise. Bem, continuando, né? Então, o que é interessante discutir aqui é como é que Maxwell, né, ele introduziu esse termo aqui, como é que ele conseguiu entender que precisaria corrigir as equações que nós tínhamos todas em preto, porque que é necessário introduzir esse termo para corrigir essa equação que levou em parte o nome dele, porque essa contribuição, né, foi devida a Maxwell. Bem, eu chamei isso de corrente de deslocamento. Então, quando Maxwell analisou essa equação somente com esse termo, sem o termo em vermelho, ele, por exemplo, viu que uma das leis, digamos, que não deveria ser violadas na física, que é a lei chamada equação da continuidade, né? Ou a conservação da carga e corrente, né? Então, assim como tem a conservação da energia, que é um tipo de conservação, uma lei física de conservação da natureza, existe também a conservação da carga em corrente. Se você tem um circuito elétrico, né, você tem que aplicar a lei de conservação de carga em corrente para garantir que naquele circuito não haja criação nem destruição de cargas, né, e corrente daquele circuito. Então, análogo a esse tipo de sistema, né, que no caso de circuito, você também tem que obedece essa lei aqui, você tem aqui a chamada equação da continuidade, que é a conservação da carga e corrente, para as equações de Maxwell. Então, o J é a densidade corrente, né, o divergente do J, mais a derivada no tempo da densidade de carga, né? Então, ρ é a densidade de carga e J é a densidade corrente. Então, essa soma aqui dá zero. Então, para garantir essa lei de conservação fundamentada na natureza e, consequentemente, do eletromagnetismo, através dessa lei de conservação, Maxwell conseguiu obter esse termo que estava faltando, que dá uma espécie de simetria aqui entre a equação de Faraday, né, a lei de Faraday e a lei de Ampère, né? Então, se eu considerar uma corrente de deslocamento igual a ε0 derivada no tempo de E, esse termo
somado com essa densidade de corrente aqui, né, estacionária, se você somar esses termos, você garante que essa equação não viole a lei de conservação primordial, né, uma das equações de conservação primordial, uma das leis de conservação primordiais do eletromagnetismo, que é a conservação da carga e corrente, chamada também de equação da continuidade, tá? Então, se você não colocar esse termo em vermelho, essa equação viola essa lei, né? Que é basicamente essa equação que diz aqui, tá? Caso contrário, se você colocar, inserir esse termo aqui, né? Que é uma corrente de deslocamento que tem esse perfil, que esse formato, essa expressão, você garante que a equação de Ampère é corrigida e, consequentemente, a conservação da carga e corrente é conservada, é constante, é preservada, tá certo? Através dessa introdução desse termo na equação de Ampère e, consequentemente, você corrige a lei de Ampère, no caso Maxwell, dada por esse termo. O que é interessante também notar é o seguinte, né? Que para você fazer esse tipo de análise, né, aqui da corrente de deslocamento corrigindo as equações de Maxwell, você vai ter que calcular aí basicamente o div, né? O div aqui aplicar o divergente em toda essa equação, né? Quando você aplicar o divergente em toda a equação, lembra que o divergente de um rotacional é sempre zero. E aí você vai eliminar alguns termos e chegar a uma expressão, né, que obedeça isso, que tem esse formato, tá? Bem, continuando aqui, né, nós podemos agora falar um pouco, basicamente, essa corrente de deslocamento, pessoal, que foi sugerida aqui, né? Aí você pode perguntar, bem, quando Faraday fez os seus experimentos, ele conseguiu medir experimentalmente, fazer experimentos que comprovassem esse tipo de análise. E aqui, por que isso não foi, digamos assim, não foi percebido por esses experimentais que tanto estudaram o eletromagnetismo aí antes de Maxwell, né? Por que eles não conseguiram obter? Então, se você pegar, por exemplo, um fio, né? Um fio e passar uma corrente alternada sobre ele, você pode mostrar, né, que você vai ter campo elétrico variável no tempo, né? Você vai ter campo elétrico variável no tempo, porque é uma corrente do tipo alternada, né? Passando por um fio. Fazer um experimento que nem um experimento de Ampère, né? E aí você aplica ali uma corrente alternada, vai ter um campo variável no tempo, esse termo aqui de frente de zero, e você fazer análise para valores típicos, né? Para experimentos típicos da época, né? Que Ampère fez as suas análises, você vai ver que a contribuição aqui que vai aparecer desse termo, corrigindo esse, né? É uma correção a esse termo. Essa correção para esse tipo de análise, né, de experimento, vai ser uma contribuição muito pequena. Vai ser uma contribuição aí em torno de 10 a menos 16 aqui. Por quê? Porque a velocidade da luz é 10 a menos 8. Perdão, 10 a oitava metros por segundo. Só que é 1 sobre isso aqui, ó. Elevado ao quadrado, porque esse termo aqui é 1 sobre c quadrado. Tá? C aqui, a velocidade da luz, é o inverso da raiz quadrada de ε0 μ0. Então, esse termo aqui, ε0 μ0, é 1 sobre C2. C, a velocidade da luz, é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ao quadrado, 8 vezes 2 dá 16. Então, esse termo aqui é 10 a menos 16, da ordem de 10 a menos 16. Então, ele é uma correção a esse. Então, para medir isso experimentalmente, é algo bastante difícil para a tecnologia, existente na época de Ampère, né? Então ele não conseguiu medir esse tipo de correção a esse efeito devido a isso, tá? Mas aí depois com experimentos mais avançados você conseguiu detectar que de fato esse termo existe, você consegue medir as ondas eletromagnéticas, né? A previsão de onda eletromagnética veio por Maxwell, né, através desse termo aqui, né, que C era o inverso de M0, raiz quadrada de μ0 é ε0, mas a detecção no laboratório, né, foi graças a Hertz, né, que fez experimentos aí, que conseguiu prever, medir, na verdade, as ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell, tá? Bem, e para fechar essa aula, né, nós vamos falar aqui sobre a equação da onda.
Bem, a equação da onda, pessoal, você pode obter a equação da onda tanto para o campo elétrico quanto para o campo magnético, se você pegar aqui e calcular o rotacional de E, aplica o rotacional em toda essa expressão e o rotacional em toda essa expressão. Aqui você vai obter a equação da onda para o campo elétrico e a equação da onda para o campo magnético. Ao fazer a aplicação do rotacional em toda essa expressão e nessa, você vai precisar, nesse tipo de aplicação, né, do divergente, tanto do E quanto div de B. E aí você faz a manipulação algébrica, etc. Você pode chegar à conclusão de que o D'Alembertiano de E é essa expressão aqui, né? 1 sobre ε0, o gradiente de ρ, né? ρ é a densidade de carga aqui, ó, tá? Mais μ0 derivada no tempo do J, que é a densidade de corrente. E o D'Alembertiano de B, né, do campo magnético, é menos μ0 rotacional de J, onde o D'Alembertiano é o Laplaciano, né, que é o div do grade, menos 1 sobre c quadrado derivada segunda no tempo. E C é o inverso da raiz quadrada de ε0 μ0. Tá? Então, você faz uma álgebra e chega nessas equações. Você também pode obter equações... Aqui são campos físicos, E e B, né? O D'Alembertiano é a equação, representa aqui basicamente a equação da onda, né? Ou seja, o campo elétrico e magnético, eles satisfazem uma equação da onda não homogênea, né? Aqui depende da distribuição de carga e da densidade de corrente para calcular derivadas temporais e derivadas espaciais. E aqui precisa calcular derivadas parciais, derivadas espaciais para calcular o Hot de J, né? Como é que essa distribuição de corrente está no teu corpo. Beleza? Então você também pode obter equações para campos não físicos φ e A, né? Que é o φ é o potencial escalar, é o potencial elétrico, e o A é o potencial vetor magnético. Tá? Você pode usar as condições o gauge de Coulomb ou gauge de Lorentz para obter esse tipo de abordagem, esse tipo de análise das equações, né, dos campos não físicos. Né? Que é interessante notar que quando você trabalha com funções escalares é muito mais simples, né? Você trabalha somente com o módulo, com o valor da função. Já quando você trabalha aqui com funções vetoriais, você precisa além do módulo, direção e sentido, ou seja, a orientação do teu campo. Né? Então, muitas das vezes é muito mais simples trabalhar com campos escalares e aí através de derivadas temporais e espaciais, né? A derivada temporal, o rotacional ou gradiente, né? Desses campos, obter os campos físicos E e B. Tá certo? Então, pessoal, é bastante salientar aqui nessa aula de hoje o seguinte, né? Esse foi um dos grandes momentos da história da física, tá? Eletricidade, né, e magnetismo, eles evoluíram, né, ao longo dessas equações de maneira paralela. E aí quando chega, né, quando Maxwell analisa a sua contribuição aqui na lei de Ampère e analisa que essa onda eletromagnética provém das variáveis do meio, no caso a permeabilidade magnética e a permissividade elétrica do meio, e aí ele consegue unificar, digamos assim, né, tanto o eletromagnetismo quanto a ótica, né, porque você está falando de luz, né, de onda eletromagnética, você está falando de luz, né, eletromagnética e etc. Você tá fazendo um apanhado, né, uma unificação, né, do eletromagnetismo com a ótica. Então isso é um dos ápices, né, da contribuição de Maxwell aí para a ótica, para o eletromagnetismo, fazer esse intercâmbio, essa ligação aí que faz todo sentido, tá certo? E aí, e uma coisa interessante de se notar é o seguinte, quando você tem aqui esse termo, né, o campo elétrico variável no tempo gera campo magnético e, consequentemente, o magnético no tempo gera o campo elétrico, isso é um efeito autossustentado, digamos assim, né? É um efeito... É isso que estabelece, digamos, por que a onda se propaga, né? Por que tem uma onda eletromagnética que se propaga no espaço e no tempo, né? São essas variações, é esse tipo de simetria que digamos assim,
prevalece, que nos diz por que as ondas, né, há ondas eletromagnéticas e elas se propagam, uma reforçando a outra, né, ao longo do espaço e do tempo, né? Então esse tipo de análise é bem interessante de se discutir, né? E vale a pena com certeza saber a sua origem, saber a discussão e outros pormenores que espero que todos possam vislumbrar durante as aulas, tá? E aí, os livros que eu vou aconselhar vocês a tomarem nota e verem mais detalhes sobre esses assuntos é o livro do Heitz Milford, né, de eletromagnetismo. Tem o próprio Moisés, né, o Moisés 3, ele já te dá um direcionamento inicial para o eletromagnetismo, né, o estudo das equações de Maxwell. Então, tem o Moisés 3, né, tem o Heitz Milford de eletromagnetismo, tem o Griffiths, né, também de elétron, tem o livro do professor Bassalo, né, também de teoria eletromagnética, e por aí vai, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!